Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje, segunda-feira da segunda semana do Advento. Quando o paralítico recebeu o perdão, o Senhor pensou também em nós e no perdão que haveria de nos oferecer. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Nesta segunda-feira, meditamos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículos de 17 a 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Os homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A primeira coisa que devemos olhar neste evangelho que acabamos de ouvir é que Jesus estava ensinando. De modo muito particular, Jesus exerce essa grande missão. Ele ensina os homens os mistérios do reino. Ele ensina os homens sobre como viver e fazer a vontade de Deus. É claro que muitos não quiseram aprender. Muitos estiveram perto dele, escutavam as coisas do reino, mas tinham o coração fechado. Até observamos no texto de hoje que à sua volta estavam fariseus e doutores da lei. Na maioria das vezes, eles estavam lá só para ver o que Jesus ia falar, para encontrar um problema, um defeito, um erro e até para criticá-lo. Vemos então, de outro lado, alguns homens. O texto de São Lucas não fala quantos são. Alguns homens que traziam um paralítico para apresentar a Jesus. Vemos, eles acreditavam que Jesus tinha o poder, por isso levaram o homem. Se eles não acreditassem que Jesus poderia fazer aquilo, não teriam levado. E de fato Jesus, com as palavras que disse, reconheceu e proclamou a fé daqueles homens. E eles não mediram esforços para alcançar Jesus, até o ponto de serem criativos, abrir o telhado e descer com o homem.
E o Senhor, que viu a fé deles em favor daquele doente, concedeu o perdão e a cura. Aqui nós vemos também uma realidade muito importante na vida da igreja e que, infelizmente, muitos irmãos de outras igrejas preferem não acreditar. É o poder da intercessão, da oração. Deus gosta e quer usar das pessoas como instrumento de intercessão em vista de outras pessoas. E se Ele já usa aqui na terra, quanto mais não vai usar da intercessão dos méritos daqueles que foram fiéis aqui e já estão diante dele na glória. Essa cura que Jesus fez indica a salvação da alma, que muitas vezes, para ser curada, precisa de quem apresente a Cristo o doente, o enfermo, o pecador. Todo doente, físico, psicológico, espiritual, deve ter quem reze pela sua salvação. Devemos pedir aos outros que rezem pela nossa salvação. Devemos rezar pela salvação de muitas pessoas. E Jesus oferece àquele paralítico e para todos nós, em primeiro lugar, a cura espiritual, o perdão. E muitas vezes, tantas doenças têm a raiz no pecado. Só depois, Jesus ofereceu a cura física. Assim como tem gente para levar a Jesus quem precisa, devemos reconhecer que existem também aqueles que dificultam. O Evangelho até fala da multidão e daqueles críticos de plantão. Como tem gente, como tem situações que dificultam a gente chegar a Jesus. Uma outra coisa muito bonita desse Evangelho: Jesus sabia que ele era Deus e mostra isso claramente. E aparentemente perdoar o pecado podia ser mais fácil, mas não era, porque só Deus podia fazer isso. E ele provou que ele era Deus, porque também ele podia curar o homem. Mostrou primeiro a cura espiritual, o perdão, depois a cura física. Assim, Jesus usa da artimanha que os fariseus e escribas falaram, mas mostra a verdade que eles não foram capazes de compreender. Senhor Jesus, em nossa oração de hoje, queremos levar até a vossa infinita misericórdia tantas pessoas queridas e amadas que precisam ser curadas, física, psicológica e espiritualmente. Ajuda-nos, Senhor, a ter coragem e amor, a caridade, de não medir esforços para levar essas pessoas até vós. Coloca, Senhor, a tua bênção, o teu perdão e a tua cura. Volte também para nós, Senhor. Encha-nos de fé, de vida e esperança. Dai-nos, Senhor, a salvação. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.